Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui você aprende dicas e macetes de design com foco no Illustrator. Se você ainda não é inscrito, vai se inscrever agora e deixar o seu like nesse vídeo. No vídeo de hoje a gente vai refazer o logo da Adidas. E eu vou explicar um pouco sobre o meu processo de construção e como que a gente vai criar um logo com grids diagonais. Eu acredito que existem duas abordagens para a gente conseguir trabalhar com grids diagonais. A primeira delas é utilizando os próprios grids diagonais, só que levando em consideração o espaçamento dele, que aí eu vou explicar aqui na tela do meu Illustrator daqui a pouco. E a segunda abordagem é você fazendo um grid com ângulo regular, ou seja, 0 e 90 graus, e depois da finalização você rotacionar os grids. Vamos aqui só explicar o primeiro passo, que é o seguinte. Quando a gente está criando um grid regular, como por exemplo, vou criar uma vertical aqui e determinei um espaço entre essas duas linhas. Se eu aperto a tecla de atalho Ctrl D, eu estou duplicando aquela ação que foi mover e copiar uma linha vertical, tantos pixels para o lado direito, certo? Então, eu estou partindo do ponto que esse espaçamento aqui é igual a esse espaçamento e por aí vai. Se eu selecionar os dois e apertar Ctrl G, eu consigo ver através da minha barra de controle qual é o tamanho desse espaçamento aqui, ó, 44,47 pixels. Se eu quisesse, por exemplo, deixar um espaçamento de 45 ou 50 pixels, basta, com a Move Tool selecionada, apertar a tecla Enter e fazer o seguinte. Nessa primeira opção horizontal, dentro dessa caixa Position, a gente vai colocar 50 pixels e apertar Copy. Ctrl D para replicar a ação. Então, eu tenho a garantia de que os espaçamentos aqui estão todos de 50 pixels. Só que quando você vai trabalhar com um grid diagonal, o buraco é um pouco mais embaixo. E agora eu vou explicar o porquê disso. Quando a gente faz essa movimentação aqui, a gente está seguindo um sentido perpendicular a essa reta principal. Perpendicular é tudo aquilo que forma 90 graus. Um exemplo que facilita muito essa ideia de perpendicularidade é a parede com o chão. O chão, ele faz 90 graus com a parede, ou seja, forma um ângulo de 90 graus, assim como os retângulos, que tem 4 ângulos retos. Retos é igual a 90 graus. E só para te explicar aqui de maneira muito mais simples, vou fazer uma linha que vai daqui até aqui e vou colocar uma seta para indicar que é o sentido de movimentação. A gente consegue ver que ela se movimenta nesse sentido. E caso a gente rotacione esse conjunto de linhas, a gente vai manter essa movimentação perpendicular. Ou seja, em outras palavras, não quer dizer que você vai chegar aqui, Ctrl C, Ctrl F, apertar Shift e seta direcional 5 vezes e falar que isso aqui você conseguiu uma distância de 5 pixels, porque na real você não está fazendo isso. Para fazer o primeiro caso que eu falei de grids diagonais da maneira correta, você vai com a Move Tool selecionada, Enter, e não brincar agora com a horizontal e vertical, mas com o Distance. Você tem um ângulo dessa linha aqui, que eu vou acessar aqui, ó, 315, para ficar mais fácil para a gente. Eu vi graças a Transform, essa janela Transform, que você pode ver aqui na Window Transform, tecla de atalho Shift, F8, V para Move Tool, Enter, chego aqui em Angle 315, e no Distance eu seto o quanto eu quero movimentar, levando em consideração esse ângulo que eu setei. Só que perceba que eu falei sobre uma perpendicularidade. Perpendicularidade, falei do ângulo de 90 graus, ângulo reto. Então o que eu faço aqui agora, ou somar ou subtrair o ângulo dessa minha linha aqui a 90 graus. Vou colocar aqui menos 90, o sentido dele está indo para baixo, tá vendo? A gente consegue ver através desse gráfico. E eu posso colocar no distance negativo para compensar o que está indo para baixo, para agora vai para cima. Posso apertar Copy e Ctrl D para duplicação. Então a gente tem uma movimentação no sentido perpendicular que facilita essa definição de um tamanho específico. E o segundo caso, para a criação de grids diagonais, é o que eu vou explicar aqui agora. Eu estou usando como base o logo da Adidas. Com a tecla de atalho N, eu vou invocar aqui a minha Rectangle Tool, dar um clique na tela para conseguir setar os tamanhos de largura e altura. Eu posso colocar aqui 600 por 600. Bacana. Enter, vou centralizar a tela para facilitar o meu trabalho. Centro, centro. Vem em Object, Path, Split to Grid. Vou fazer o seguinte. Antes de tudo, você precisa confirmar se está 600 por 600 aqui, porque às vezes essa ferramenta ela coloca um pixel abaixo ou um pixel acima, então é bom você confirmar com o tamanho do quadrado feito. Vou clicar em Preview para a gente conseguir ver o que está acontecendo, e com o scroll do mouse eu vou colocar o número de linhas, que é essa primeira coluna aqui, para 14, e o número de colunas, que é essa aqui, para 14 também. Aí perceba que a altura e a largura estão aqui em 42,8571. Como eu prefiro utilizar valores de números inteiros, eu vou apertar Cancel aqui, N, para poder invocar a minha Rectangle Tool, digitar 40 pixels por 40 e copiar isso aqui para o lado, com Alt e Shift. Conectou isso aqui aparecendo em Intersect, graças a minha Smart Guides. Você consegue ver aqui em View, Smart Guides, Ctrl U. E vou apertar Ctrl D até ter as minhas 14 colunas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E repito o processo para ter as minhas 14 linhas. Alt Shift, conectou, apareceu Intersect. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ctrl A para selecionar tudo. Ctrl G para conseguir agrupar. E Center
Center. Beleza? O tamanho total do meu grid deu 560 pixels. Vou apertar Ctrl Shift G para desagrupar e diminuir a espessura desse stroke aqui, porque facilita para identificar o que é grid do que é guide. Se você já acompanha os vídeos aqui do canal, você sabe que eu tenho um sistema onde eu consigo trabalhar essa diferença de que é grid e que é guide, dada a fidelidade com o logotipo. E esse sistema facilita muito para mim para identificar coisas também como linha de marcação, elipse, concordante, entre outros elementos. Para ficar fácil de eu olhar e identificar o que é o que. Clico 2 vezes, nome para poder mudar para grids, o nome da minha layer aqui do lado direito, vou bloquear ela, criar uma nova layer e chamar a próxima layer de guides. Eu vou criar nessas 14 colunas aqui 3 retângulos com largura de 4 módulos. Módulos é a unidade fundamental do nosso grid. Então vou chegar aqui, ó, de path, 4 módulos, 3, 4 e vou descer ele totalmente. Eu posso deixar todos igual ao tamanho total do nosso grid. Aqui já de cara eu vou mudar a espessura do meu stroke para 1 ponto, para cumprir aquilo que eu falei mais cedo, de que os grids eles vão se diferenciar dos guides por conta da espessura, que eu posso com Alt e Shift arrastar para o lado na distância de 1 módulo, certo? Aqui é a distância de 1 módulo. E Ctrl D para duplicação. Eu vou apertar Ctrl Y para ver se está tudo certinho aqui. Tudo certo, bacana. Ctrl Y para poder voltar ao modo de visualização. E fazer o seguinte. Esse aqui vai ser o meu retângulo maior. Eu vou tirar dele 2 módulos e meio. Então tenho 2 módulos aqui e meio. Então aqui através da minha Smart Guides eu consigo ver que eu cheguei na metade do quadrado. Nós vamos fazer o seguinte, vamos equiparar os outros a ele, porque agora vai ser tudo subtraído a partir desse retângulo aqui. Eu quero tirar um inteiro dele, ou seja, ele vem para cá. Esse aqui, vamos equiparar ele e tirar um módulo inteiro, para ficar nessa metade aqui. Esse aqui é o resultado das nossas colunas. Agora basta a gente fazer o corte que acontece aqui. Lembrando que a gente está fazendo esse logotipo com ângulo regular para depois fazer a rotação dele. E vou explicar como é que acontece isso. O logo da Adidas é feito a partir de triângulos equiláteros. Um triângulo equilátero ele possui ângulos iguais. Se a soma de todos os lados de um triângulo é igual a 180 graus. Vamos ver aqui. 180 por 3, porque é um triângulo. A gente tem 60 graus para cada um desses ângulos. Se eu desenhar um triângulo aqui, fica mais fácil para a gente conseguir entender. Com a ferramenta Polygon Tool, eu vou clicar e arrastar para poder fazer esse desenho, certo? Caso não tenha o número de lados adequado, como apareceu aqui para mim já de cara, você vai apertar a tecla direcional para baixo, até aparecer o triângulo, Shift, para que a base dele fique no ângulo 0. Vou posicionar. A lógica é basicamente essa. A angulação que é utilizada e a terminação que é utilizada para esse logotipo da Adidas é baseado nesse tipo de triângulo equilátero, então até mesmo a rotação a gente vai utilizar com base nisso. Como a gente está trabalhando num ângulo regular de 90 graus, as verticais a 90 graus, para a gente conseguir fazer com que ele tenha 60, a gente precisa compensar 30 graus. Então o que eu preciso fazer? Grava esse número 30. Eu vou fazer esse corte que acontece aqui e perceba que no final das contas ele vai estar assim. E para que ele esteja assim, a gente precisa agora trabalhar com ele inclinado, certo? Então ele vai começar no final do nosso grid e vai fazer um corte aqui, com um ângulo específico. Se o 30 é o número que a gente está trabalhando para poder fazer a rotação, e eu quero que essa reta seja totalmente deitada, ou seja, no ângulo 180, eu vou tirar o 30 agora para depois compensar, ou seja, 150. Com a Line Segment Tool, barra invertida, vou clicar aqui no Anchor, cliquei, vou colocar um tamanho qualquer, tipo 600 pixels, e para cá eu vou colocar o 150 graus, que é o que a gente combinou. Ok, posso até deixar um pouco maior essa linha, através da Transform e vir aqui na Line Properties, aumentar o comprimento. E o corte está feito. A gente entendeu a lógica por trás da criação desse logotipo, através dos grids diagonais e como é que a gente vai compensar os valores, entendendo qual é a estrutura principal do logotipo da Adidas. E agora o que eu vou fazer? Eu vou rotacionar tudo de uma vez, tanto os grids como os guides. Desbloqueei a Layer Grids, Ctrl A para selecionar tudo, R para poder invocar a minha Reflect Tool, aperto Enter, para que eu possa rotacionar. E aqui eu vou definir um valor de 30 para fazer aquela compensação que eu falei no começo. Posso apertar OK, volto a bloquear as minhas grids, copio as guides para baixo utilizando o Alt, e clique e arrasta. Vou ocultar a visualização dela. Final vai ser o nome da minha layer final. E agora eu vou utilizar a Shape Builder para tirar o que eu não preciso aqui. Alt e clique e arrasta. Tirei o que eu não preciso. Vou selecionar esses 3 elementos, Ctrl X, Ctrl A, para selecionar todo o resto que sobrou. Delete, Ctrl Shift V. Aqui eu posso apertar Shift X, porque o meu Color Picker ali está só com o Stroke. Eu quero que o Stroke agora se transforme no fio. Shift X. E vou diminuir a opacidade para a gente conseguir enxergar o projeto junto com toda a sua estrutura. 30% aqui. E beleza. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E aqui em cima eu vou deixar um card com a minha playlist explicando tudo sobre o Illustrator. Desde o básico até a criação de logotipos avançados com toda essa lógica aqui.